Carro que pode estacionar em vaga de carro normal, de carro comum, não de motorhome. Eu acho que só falta falar o porquê que a gente escolheu o nome dela. Eu, Marília, Raul e o Ted viajamos por um ano de carro. Agora, na segunda temporada, iremos de motorhome, mais longe, quem sabe até o Alasca. Vem com a gente nessa nova aventura. Bom dia! Estamos num parque, um dia lindo. Estamos no nosso segundo dia, né? Na Road Trek. Segundo dia, sim. Passamos a primeira noite ontem. E vai ser o próximo vídeo. Mas este vídeo queremos explicar outra coisa. Hoje a gente vai explicar para vocês o porquê dessa escolha neste motorhome. E eu acho que é coisa fácil de explicar, porque só você ver o tamanho dele, você já vê que ele é um carro que pode estacionar em vaga de carro normal, de carro comum, não de motorhome, porque ele não é muito longo, ele tem 19 pés, eu não sei quanto pode ter um desses carros grandes, mas está mais ou menos por isso. 30 pés, mais ou menos, 30, 35. Não, desses carros normais, esses picapes. É o mesmo tamanho. É mais 18, ou menos 18, 19. Então a gente não está muito longe do tamanho convencional de um carro. É um carro que entra em qualquer cidade pequena, sim. Não tem problema de estacionar. E a gente viajou por um ano num carro pequeno, indo para toda a Florida. Sim, nós sempre ficamos em hotel, Airbnb. E aí quando a gente comprou já faz, acho que mais ou menos 2 meses, né? Sim. Aí a gente resolveu, vamos dormir uma noite, mesmo que não seja uma viagem longa. Se por mim fosse, já tinha dormido muitas vezes, que se fosse na porta de casa. Ah, sim, ele podia dormir mesmo que não tivesse lençol. Sim. E eu falei assim, não, pelo menos lençol tem de ter. Que a cama aqui, ela fica uma cama king, que é o maior tamanho de cama que nós temos. Porém, ela não tem a altura de um colchão king de uma casa. Ela é metade, mais ou menos. Ela é uma espuma boa. Eu não sei qual é a densidade dela, é uma espuma boa. É macia. Porém, não tem altura do colchão. Então eu tive de diminuir um pouco, porque senão ela ficava muito folgada. Sim. Ela se pode montar ou uma cama king, que é a maior, ou 2 camas twin, né? Twin. 2 camas de solteiro. Que é a cama de solteiro brasileira. Aliás, ela é mais estreita que uma cama, mas dá pra gente. Sim. Também tive de reformar o lençol de uma cama twin, porque sobrava muito pano. Está passando um trem. A ver se está para ver. Estamos no parque, pero do lado da linha do trem. E então a gente resolveu que a gente ia dormir fora. Então equipamos toda ela. É um carro para 2 pessoas. Só tem cinto de segurança para 2 pessoas. Porém, esse modelo, até eu acho que tem modelo menor também, a de 17 pés. Tem fabricado para 2, para 3 e para 4 pessoas. Sim. No caso nosso, não somos só nós. Bom, tem as mascotas, pero somos só 2, então ela vem com 2 cadeiras capitã, giratórias, e onde viriam, em outros casos, outras cadeiras. Ele tem 2 armários grandes, então dá para guardar muita coisa. Para 2 pessoas está perfeito. Inclusive eu fico pensando, 4 pessoas aí dentro, onde é que guardar tanta roupa? Porque se tem 2 poltronas, tem 2 armários a menos. E aí eu não entendo como guardar roupa para 4 pessoas aí. Tem que minimalizar demais. Então a gente está aqui explicando para vocês
que a melhor opção pra gente foi a Road Trek. Tem vários tamanhos, 17 pés, 19 pés, 20 e 21 pés. E a gente escolheu a 19, que não ficava nem grande nem pequeno, tamanho ideal. Calhou de uma senhora da Geórgia, ela ficou viúva e se desfez do carro. Encontramos uma boa oportunidade, um bom preço e aí compramos. Ela está perfeito estado. Fábrica Road Trek, ela é no Canadá, bem pertinho da fronteira com Estados Unidos, mas o maior mercado para eles é Estados Unidos. E acho que produziam 1.500 ao mês, uma coisa assim, antes da pandemia. Hoje não sei. É uma fábrica grande, produz muitos carros. Eles compram os carros da fábrica, da Dodge, da Chevy. O chassis, né? Sim, o chassis e a cabina e o motor e tudo isso, mas não vem o carro completo. Aí eles fazem toda a terminação como casinha, como motorhome, e vendem como motorhome. E aí eles fabricam em os diferentes modelos para 2, 3 e 4 pessoas. No nosso caso é para duas pessoas, tem mais armários, tem outra distribuição e tem a cama King, que é a maior cama. As outras tem a cama Queen, né? Eu acredito que seja Queen, eu não medi ela, mas essa cama, o nosso é o popular, essa é o modelo popular. Você dorme no sentido do carro. Então a cabeça fica para o fundo do carro e os pés ficam para frente do carro. Na Versátil, ela é o contrário, você dorme de lado a lado. Então essa eu acredito que seja tamanho Queen. Sim, e nessa, se uma pessoa é alta que nem eu, dá, mas fica justo. Em cambio, essa aqui sobrou, ontem provamos, dormimos, sobrou cama para todos lados. Super cómoda, super cómoda. Não é uma cama dura, mas também não é uma cama macia, está no ponto certo. Acertamos, né? Sim. Não fala. O carro veio com todos os recibos de tudo que foi feito nele. Inclusive tem o recibo da compra dele. Tem o recibo da compra. Temos inclusive recibo. Um pica-pau. Um pica-pau, um recibo da compra da fábrica Road Trek da Dodge. Depois recibo de venta e todos os recibos de trocas de óleo e manutenção que têm sido feitos antes de nós. Ou seja, temos um historial completíssimo. Sim. do carro. Todas as manutenções, todas as compras. Nunca deu nenhum problema sério. Sim. É um carro que está em perfeito estado. E a gente deu muita sorte, porque quem teve esse carro antes foi muito cuidadoso. Cuidava todos os detalhes, tudo. E não rodou muito, né? Quanto que ela estava? Com 100 mil milhas, né? Sim. 100 mil milhas, o que seria de quilômetros? 160. Então, não é muito. E para ser um motorhome, ainda tem muito que rodar. Então, provavelmente, ela roda até uns 400 mil numa boa, né? Sim. Esse motor é um V8, é relativamente econômico. Acredito que o consumo é aproximado de uma Kombi. Sim. O consumo é mais ou menos que de uma Kombi, computadorizado, não sei, é moderno, é tudo moderno. Ainda não sei exatamente qual é o consumo, mas pelo que escutei aproximadamente que não de uma Kombi. E vamos a ver. Estamos começando a aprender a usar, a nos adequar dentro. É um pouco apertado para dois gordinhos, mas nós estamos emagrecendo. Dá. O banho funciona perfeitamente, ele tem caixas que se vaciam regularmente, mas o banho é uma privada praticamente normal. Tem caixa de água separada para a pia e para o chuveiro. Tem
uma caixa só para privada e depois tem uma caixa de água potável. Não lembro as capacidades de cada uma delas, mas é bastante. A gente pode trazer, se vocês quiserem, um outro vídeo mostrando todas as medidas dele, a altura, comprimento, as alturas dentro. E capacidade das caixas. Sim, se interessa a vocês, a gente pode fazer um vídeo. Coloca nos comentários que vocês querem saber quais são os tamanhos corretos dela que a gente faz. Inclusive, vídeo que a gente vê os carros batendo em cima, então a gente fica muito preocupado com isso, com a altura dela, para não correr esse tipo de problema. E ano que vem a gente pretende colocar painel solar, para ser totalmente... É o único que faltou para ter, porque ele nisso. Tem gerador. Se a gente quer ligar o ar-condicionado ou queremos ligar o micro-ondas, ligamos o gerador primeiro e temos 110 volts disponível para utilizar. Pero a ideia é colocar painel solar, que é muito mais fácil, mais simples, muito menos complicado. Sim, é um projeto para o ano que vem. Outra coisa que quero colocar é câmaras nos 4 cantos. Uma câmara na parte mais alta, por si entra um McDonald's ou qualquer lugar aí que é limitada a altura, poder ver se estou no limite ou não estou, não vai bater com algo, sobretudo quando tiver solar, que seria muito mais caro. Ou seja, não quero bater. Então quero colocar, mesmo por segurança, já tem a câmera traseira. Quero colocar câmera na frente, nos lados, por segurança poder ver, quando a gente está dormindo à noite, poder ver os 4 lados. Eu vou ver a minha colinha aqui se a gente falou tudo. Ela anotou tudo, né? Eu acho que só falta falar o porquê que a gente escolheu o nome dela. Então é isso, nós escolhemos o nome de Lindinha, porque eu, quando conheci o Raul, eu chamava muito as pessoas de Lindinha, Lindinha, para não correr o problema de não saber o nome, porque eu tenho uma memória péssima. Então, inclusive o Raul hoje me chama de Lindinha. Sim, sempre foi um nome que a gente usou bastante e, bueno, acho que agora temos a quem realmente dar o nome de Verdade. Lindinha. Então, a Lindinha está aqui. E aqui são as nossas mascotes. Esse aqui é o Ted, que a gente já apresentou a vocês o ano inteiro Viajando com a gente. E esse aqui é o novo. Ele é o Ratatouille. Vocês lembram dele? Cozinheiro. A gente trouxe nosso cozinheiro particular. E agora se vocês viram o vídeo da Disney, vocês vão lembrar que eu comprei ele na Disney. Eu fiquei louca quando eu vi que as pessoas ficavam com os bichinhos aqui e eu não entendia como que as pessoas ficavam com o bichinho aqui. E aí eu falei assim, antes de ir embora, ele vem imã, coloca na roupa e pode caminhar com ele que ele não cai. E aí eu falei assim, não, eu preciso ter. E aí antes de ir embora do parque, corri lá. E a loja estava fechando, foi uma correria, mas conseguimos. Entrei pela saída, que tentaram me bloquear, mas aí como tinha mais gente andando atrás de mim, eu já consegui me furtar e aí consegui comprar ele. Porque se eu pegasse a fila eu não ia conseguir entrar. Não, já não. Mas tudo bem. E é isso. É um parque muito gostosinho. Tem muito esquilo, tem patos. Ibis, olha lá quantos ibis tem. Não dá para pôr a câmera. A câmera vai ficar muito longe, muito não longe, vai dar. Pero tem muito, deve ter uns 20 e tantos ibis. E tem os lagartos, né? Sim, as iguanas. Iguanas. Mas olha, eu acho que tem um esquilo por cada árvore. Ali lá longe eu estou vendo um, ali tem 2, aqui tem um. Sim, se estão distribuindo. E eles não têm medo, eles vêm na mesa, eles querem ver se você tem alguma comida. Sim. Olha, ali tem outro. Estão acostumados. Estão acostumados, que tem muita gente, podem ver, tem muito carro, e mais hoje que é sábado. Nossa, ali, não.
Hoje é sábado, então a pessoa não trabalha, vem para o parque. Verdade. E olha, aqui na nossa zona, nós temos mais de 20 parques. Acho que mais. Verdade, tem muito parque por aqui. Muito parque. A gente gosta desse aqui, tem um lago muito bonito. Estamos a um quarteirão mais ou menos do lago, e o lago... Acho que até menos. É um lugar muito gostoso. O que não é muito legal é que é perto da estrada. Então se ouve o pneu dos carros muito. Sim. Mas isso é uma coisa até que você Contorna. passa a ignorar. Sim. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Convido vocês a dar like, a comentar e... Se não se inscreveram, inscrevam-se, que isso ajuda muito ao canal. A gente está querendo chegar nos 1000. Sim, Vai ser difícil para chegar nos 1000 este ano, mas queremos começar o ano com 1000. Faça o favor. Você nos ajuda subscrevendo, é grátis, não paga nada e pode assistir nossos vídeos, que temos um vídeo cada semana. Compartilha com familiares, com amigos, ajuda a gente a crescer. E vocês vão ganhar com lugares que vocês vão conhecer. Muita gente vive aqui na Flórida e não conhece os lugares que a gente apresenta, e muitas vezes a gente também não conhece. A gente conhece porque está gravando para vocês, porque está mostrando para vocês. Então, vem com a gente. Vem com a gente. Obrigada por nos assistir até agora. Dê like, comente, compartilhe, se inscreva clicando no logo. Aqui tem um vídeo que possa te interessar em nossa playlist. Vem com a gente!